Olá, começou outubro, 1º de outubro, sexta-feira. Amanhã tem fim de semana, sábado e domingo, né? E eu conto com você, na semana e no fim de semana. Na semana com esses vídeos diários que você prestigia, aplaude e comenta, e eu faço questão de ler todos os comentários para saber como é que eu estou chegando aí até você, né? Porque eu faço esses vídeos para você e por você. Não são vídeos imparciais, são vídeos independentes. Não servem a governo, nem a oposição, nem à direita, nem à esquerda, tá? Pois então, e também são vídeos nos quais eu exerço o direito a mudar de opinião. Na véspera do depoimento de Luciano Hang na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, eu disse aqui que não entendia por que o Renan Calheiros, o relator da comissão, insistia tanto em ouvir o Luciano Hang. Que informação importante ele poderia tirar do Luciano Hang que já não estivesse nas quebras de sigilo, nas revelações públicas dele, nas provas levantadas pela CPI, pelo inquérito dos atos fascistoides e das fake news sob guarda do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, depois de ver o vídeo, como sempre faz, o doutor Modesto Carvalhosa me telefonou e me explicou por quê. Ele acha até que deve ter sido um conselho desse grupo de juristas que, liderados pelo Miguel Reale Júnior, que eu entrevistei aqui nesse canal, vocês sabem, assessoram a CPI antes da preparação do relatório final pelo citado Renan, né? Ele me disse um detalhe do direito com o qual eu não sou familiar. Ele me disse o seguinte: veja bem, o depoimento do Luciano Hang e o depoimento do Facuri no dia seguinte são elementos que constituem a necessária defesa do investigado. Previamente, antes do indiciamento, a CPI teria grande dificuldade de encontrar base técnica no indiciamento se não lhes tivesse dado o direito de defesa. E foi dado. Dado o direito plenamente, mais até do que o que se esperava. O Luciano Hang não recorreu ao Supremo, mas o Facuri recorreu e ganhou o direito ao silêncio, né? E exerceu esse direito ao silêncio, dizendo: não vou responder e tal. Então, está explicado aqui, e eu aproveito para fazer um desagravo à Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu acho necessário. Essa ideia eu tive quando eu li o texto do meu colega, do meu parceiro Edilson Martins, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, depois de ter sido o primeiro editor de ecologia na imprensa brasileira, no jornal O Pasquim, né, da resistência contra a ditadura militar. E o Edilson fez um raciocínio que eu adotei e que então resolvi fazer esse desagravo. O Edilson disse exatamente que a CPI é um divisor de águas. E disse mais: os que encontram sempre elementos para criticar a CPI a partir desse tipo de comportamento, eles estão a serviço do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem resistência para valer. No Congresso basta ver que a Câmara lhe deu maioria simples, que não bastou para implantar o voto impresso na eleição, e é defendido pelo Procurador-Geral da República, que age não como se fosse um representante da sociedade para acusar o Estado, mas sim um defensor do presidente, do chefe do governo e da família dele, o chefe do governo, né? E também
outros órgãos que se escondem, a Polícia Federal, que está a serviço da família, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que também está a serviço da família. E esse grupo de senadores que comparecem à sessão da CPI da Covid para fazer a defesa não do país, mas do Bolsonaro pessoalmente, dos seus filhos e dos seus aliados, né? Esse meu desagravo parte do pressuposto ao qual o Adilson se apega no texto dele, que está muito bom e que eu recomendo a leitura, está lá no WhatsApp dele, né? Está lá nas redes sociais que ele tem perfis, né? Mostrando o trabalho que essa CPI tem feito. E então eu fiquei aqui matutando sobre o que é que nós não saberíamos que houve se a CPI não tivesse funcionado. E só isso perdoaria o eventual erro de um show, um espetáculo de narcisismo e de homofobia dados pelo Luciano Hang e, sobretudo, pelo Facuri. Por exemplo, a negociata que foi contratada por 1 bilhão e 600 milhões, comprando 400 milhões, sei lá, não me lembro mais quantos milhões de doses de vacina da Covaxin, a vacina indiana, foi interrompido, não quando os irmãos Miranda foram ao Bolsonaro no Palácio para avisá-lo das falcatruas, mas sim quando foram, 2 meses depois, à CPI e contaram. E aí o governo começou a reagir. Até ali, então, o Bolsonaro inventou uma série de versões, mas nós ficamos sabendo na CPI. Nós ficamos sabendo na CPI uma realidade que o doutor Gonzalo Vecina acabou de constatar numa entrevista que deu ao UOL, que o Ministério da Saúde se destrambelhou desde que passou pelas mãos do Ricardo Barros, que era ministro da Saúde no governo Temer e que atualmente é o líder do governo. Ele é que promoveu todos esses empresários atravessadores, como o tal do Francisco Maximiano, da Precisa e da Global, né? E os sócios, donos da tal da Log lá, que passou a fazer a logística, CT Log, né, que passou a fazer a logística do Ministério, etc. Também, apesar de ter sido dado inicialmente pela Globo News, pelo repórter Guilherme Bausa, o escândalo da Prevent Senior surgiu a partir de uma pesquisa do senador Otto Alencar, membro da comissão, na comissão. Hoje tem aí a Alesp está abrindo uma CPI da Prevent Senior, a Câmara Municipal já abriu uma, e eu volto aqui para cobrar. Cadê o Conselho Regional de Medicina de São Paulo? Cadê o Conselho Federal de Medicina? Cadê o pronunciamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar? Mas não houve corrupção porque não foi paga a vacina Covaxin. Não foi paga, vírgula. Tinha um adiantamento de 45 milhões de dólares, 230 milhões de reais, que só não foi pago porque o burocrata dos irmãos Miranda, Luiz Ricardo, não permitiu e denunciou lá na CPI, e o contrato foi cancelado, mas foi cancelado, não foi por descoberta do Ministério da Saúde, investigação da Polícia Federal, da ABIN, não, da CPI. Então a CPI tem, primeiro, a obrigação, segundo o ministro Carvalhosa, de ouvir esses senhores antes de indiciá-los, e também tem que agir dentro dos rigores da lei. Então, tem que obedecer ao Supremo. Eu acho que o Supremo abusa com esse direito ao silêncio, porque está certo que deu o direito ao silêncio, porque ninguém pode se incriminar, mas precisava de determinar um limite. Por exemplo, o senhor Facuri disse que vacina mata. Isso aí não o incrimina, porque a vacina não mata. Então isso é uma mentira, isso é um crime. Por falar nisso, um dos grandes momentos dessa CPI foi exatamente a cobrança que o senador Fabiano Contarato fez desse mesmo Facuri,
que exerceu e que cometeu o crime da homofobia contra o senador e que foi obrigado a ouvir uma descompostura e mostrar aquilo que nós já estamos acostumados. Os bolsonaristas são leões rugindo nas redes sociais e ratinhos roendo quando tratam as pessoas ao vivo, né? Pois bem, esse episódio da Prevent Senior, eu gostaria de voltar a ele assim rapidamente. A Prevent Senior precisa sofrer uma intervenção rapidamente. Esses órgãos precisam se pronunciar e intervirem na Prevent Senior. Tem 500 mil segurados, mas isso não pode garantir o emprego dos caras que estão sendo acusados de terem cometido crimes gravíssimos. Estão falando em eutanásia, não é eutanásia. Eutanásia é a pessoa tem vontade de morrer e se mata. O crime é de homicídio, esse crime de tirar respirador na UTI, de encurtar o período na UTI, pelos quais eles estão sendo acusados, os atuais diretores, e precisam ser substituídos na força da lei, a MUC, como se diz lá em Campina Grande. Eu também hoje vou tratar aqui de outros assuntos bastante cabeludos. Olha, acaba de ser noticiado que a Polícia Federal está sugerindo que a segurança das informações das eleições seja transferida do Tribunal Superior Eleitoral para a Agência Brasileira de Inteligência. Primeiro, a Agência Brasileira de Inteligência não é inteligente, nem o presidente da ABIN, o tal do garotão de recado lá, o Alexandre Ramagem, é inteligente. A Agência Brasileira de Inteligência, a função dela não é essa. Essa é uma função dos partidos políticos. O débil mental lá da Polícia Federal que fez essa sugestão precisava saber disso. Eu venho batalhando por isso há séculos. Os partidos políticos são responsáveis pela lisura nas eleições e tem que lutar cada vez mais por espaço de fiscalização. E depois de muito tempo que eu venho berrando isso aqui, o Tribunal Superior Eleitoral adotou o acesso de fiscais do partido à contagem final dos votos, o que garante a lisura da eleição, e tanto é que nunca houve nenhuma investigação bem-sucedida de fraude em contagem de voto, ao contrário do que diz o mentiroso Bolsonaro, que um amigo meu chama de protofascista, e eu digo, não é protofascista, nem protonazista, é potrofascista ou nazista, né? Eu também gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a revista Cruzoé, do site Antagonista, está publicando uma reportagem bombástica. A capa é a senhora Michele Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não contou por que ela recebeu 89 mil reais em depósitos do seu factotum lá do filho dele, do Flávio Bolsonaro, na Alerj. Não é isso. A Cruzoé está revelando que através de contatos de cheque, que é chamado assim por causa desse cheque, com o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, puxa-saco mor do Bolsonaro, primeiro titular na equipe do governo de bajuladores, os contatos que ela faz para proteger a amiga cabeleireira, isso aqui. Eu não vou dizer a relação dos amigos, que é enorme, viu? Mas eu aconselho a leitura. Já, além de estar em Quem Deu o Furo, que é a Cruzoé, está também em todos os jornais do dia. Os jornais estão reproduzindo a denúncia da Cruzoé. Antes de terminar, eu já sei que eu já lhe tomei muito tempo, mas eu quero também aqui denunciar uma coisa escabrosa, horrenda, que é o seguinte: o Estadão deu em manchete hoje que uma pressão da cúpula do Judiciário está impedindo que ande no Senado um projeto que já tem 4 anos para acabar com os supersalários no poder público. Os supersalários do poder público é outra batalha minha, que é a prova de que nós temos um regime semelhante à da nomenclatura dos comunistas. Nós temos um potrocomunismo aqui no Brasil, para não dizer proto, né? Pois então, agora, o que é mais chocante é o seguinte: é revelado na reportagem do Estadão que o maior lobista dos interesses pessoais
dos recebedores de altos salários, muitos até ultrapassam 100 mil reais, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Fux. Luiz Fux já tem na biografia dele uma sentada que ele deu em privilégios da magistratura e da procuradoria para evitar que fosse julgado um assunto também relativo a privilégios lá no Supremo. Agora, ele tem pressionado pessoalmente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, e, segundo consta, o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Olha, isso é realmente uma coisa completamente antirrepublicana, uma coisa completamente condenável, é um chute, uma página rasgada da Constituição da forma mais absurda. Denuncio isso e peço que você, neste fim de semana, que não vai ter nossos vídeos diários, recorra às minhas colunas, né? Neumann Entrevista, de amanhã à tarde, com o advogado da Lava Jato, o Marcelo Nobelmacher, né? Fabricante de bustões, em italiano ele me explicou, né? E domingo, no horário também vespertino, nós teremos o editor da Almedina, o Rodrigo Mendes, falando da questão do mercado de livros dentro da pandemia, das modalidades que substituem o livro impresso, da venda de livro impresso em livrarias, do mercado, etc. Eu conto com o seu acompanhamento. E que você faça como eu te peço aqui sempre, né? Repasse para os amigos, compartilhe, avise aos amigos que aqui o povo, o cidadão, tem voz. E vou ficando por aqui, desejando um excelente fim de semana, direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria.